Estamos aqui no terceiro dia da Expo Ecos com o nosso podcast 2025 e hoje eu trago aqui para vocês o Eduardo Berbiger, que é da Berbiger Sociedade de Advogados, que também é um dos expositores aqui na feira. E é uma novidade, né, Eduardo? A gente está aqui hoje com um grupo de advogados que também está participando da nossa feira. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Realmente, eu acho que é a primeira vez que a Sociedade de Advogados participa como expositor, como patrocinador. É que nós temos uma parceria muito boa, né, com a AMAD, dos atacadistas, com a ASMAT, dos supermercadistas, com os sindicatos. Recebemos o convite e entendemos que seria muito bom trazer informações, né, para o associado sobre questões tributárias e realmente foi um sucesso. Estamos muito satisfeitos com o resultado da feira. Que bom. Ontem o Eduardo fez uma palestra aqui sobre reforma tributária. Que assunto, né, Eduardo? É um assunto ainda que está em tremenda discussão, ainda tem muita coisa indefinida, mas eu acho que é importante a gente ter, né, um especialista aqui falando para a gente, principalmente para essa área do atacado e do varejo, né? O que esses empresários podem ou não podem esperar dessa reforma tributária que está aí? Bom, todos nós estamos com várias incertezas, né? A reforma tributária foi aprovada de forma muito apressada, não houve uma discussão como deveria, na minha opinião, com os contribuintes, com a sociedade, e tem uma série de pendências. A reforma tributária, para o nosso telespectador entender, começa já em janeiro de 2026, os primeiros passos. E tem várias coisas não definidas. Por exemplo, não sabemos nem a alíquota dos impostos ainda. Nem isso foi definido. E faltam Né? 4 meses, né. 4 meses. Então, o que nós enxergamos da reforma? O governo sentiu um momento político favorável e aprovou a reforma rapidamente. Para vocês terem uma ideia, o texto, com 150 páginas, chegou 2 horas e meia antes da votação da Câmara. Quer dizer, Nossa. a maioria dos deputados não deve ter lido, né? A não ser que tenham leitura dinâmica ou alguma coisa assim. Então, foi muito mais. Eles foram no embalo do que o governo queria. E o governo quer aumento de impostos e simplificação, não para o contribuinte, mas para a arrecadação. Ele quer que seja mais fácil arrecadar o dinheiro, porque no começo não vai haver simplificação nenhuma, vai haver até complicações para Uhum. quem paga os impostos. E, Eduardo, a gente vê que isso basicamente atinge, né, o empresariado e também o consumidor que está lá na ponta, que acaba pagando mais impostos, né? Sem dúvida. Para o nosso ouvinte entender, a reforma ela trata de imposto sobre o consumo. Então, ela pega 5 impostos existentes hoje: IPI, que é o imposto que as indústrias pagam, ISS, que os prestadores de serviços pagam, varejo e atacado praticamente não pagam ISS, salvo em algumas operações pequenas, e ICMS, PIS e COFINS. Aí que atinge diretamente o varejo e o atacado. Esses impostos vão deixar de existir gradativamente de 2026 até 2033 e vão ser substituídos por 2 impostos: CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E ainda vai ter um imposto chamado Imposto do Pecado, que é o imposto seletivo, que é para bens nocivos ao meio ambiente ou ao consumo da população. Basicamente, esta é a reforma que o governo está propondo nos impostos sobre o consumo. E em relação à cesta básica, porque, né, isso é uma coisa que atinge bem o setor, assim, né? Perfeito. Nós temos que lembrar que a cesta básica, o governo não inventou a roda. A cesta básica já existia, já existe, né? Em vários produtos, inclusive em alguns estados de forma mais ampla do que vai estar da reforma tributária. Temos algumas preocupações. Hoje, a alíquota média do varejo é em torno de 21 e 25%, 21,25%, somando PIS, COFINS e ICMS. A alíquota proposta para a reforma é de 26,5 a 28,5, mas já sabemos que vai passar 28,5. Então, quer dizer, vamos ter um aumento de carga tributária. Então, isso já é um problema. Com relação à cesta básica, se discutiu a questão da carne por meses no Brasil, como se o único problema do Brasil fosse a carne, incluir a carne na cesta básica. Ok, a carne já é cesta básica da maioria dos estados hoje em dia. Então, a carne já paga 0% em muitos casos, em Uhum. alguns casos 7%. Então, não foi uma grande novidade. Só que nós temos que entender uma coisa:
como fica até chegar no mercado, porque o produtor rural vai ser muito mais onerado do que é hoje. Então, o criador de gado vai pagar mais imposto do que paga hoje. Então, isso vai encarecer a carne. Não adianta o governo só zerar a cesta básica e toda a cadeia produtiva, desde os defensivos Uhum. agrícolas, serem onerados, porque isso vai acabar encarecendo o preço. E você tocou num ponto fundamental. Quem paga a conta é o consumidor final. É quem compra. Nós estamos com atacadistas, supermercadistas que vendem, na maioria, gêneros alimentícios. Exatamente. E principalmente aqui em Mato Grosso, né, Eduardo, a gente tem é um estado produtor, né, é um estado maior dos estados aí que em relação ao agronegócio. Então acaba que vão pagar mais imposto, né. Vão pagar mais e você tocou num ponto crucial, vão receber menos. Por quê? A partir de agora a tributação vai ser no destino. Então o imposto vai ficar onde há mais consumo. O que, que significa grandes populações? O Mato Grosso tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, mas produz mais de 39,5% dos Uhum. grãos do Brasil. Sim, O Brasil sem o Mato Grosso, no agronegócio, é menor que a Argentina. Então, o Mato Grosso vai continuar sendo um grande produtor e vai receber menos impostos, menos participação, em virtude de ter uma população pequena. exatamente. E a gente tem também, poucas indústrias, né, na verdade, a nossa matéria-prima sai daqui e vai, né, para outro estado, para daí depois voltar o produto, né, e isso também encarece bastante, né. Exato. Aí veja bem como é a contradição, né, que o governo diz, vai quer estimular a industrialização do país. Só que é o seguinte, como o imposto vai ficar no local do consumo, também vai prejudicar os estados com pouco consumo para a industrialização. Por quê? Uma empresa vai se instalar no Mato Grosso para vender para São Paulo, que é onde vai ficar o imposto, se ela não tem Uhum. incentivo fiscal, por isso que falam da guerra fiscal como se fosse uma Sim, coisa nociva. Como um estado que tem uma população pequena vai atrair indústrias. O empresário vai lá e coloca a indústria em São Paulo, que tem 40% do consumo do Brasil. exatamente. Então, Belo Horizonte Belo ali, Horizonte, né. eu acredito que essa desigualdade vai se acentuar com a reforma e não amenizar como o governo disse que faria. E mudando um pouquinho aí de assunto, mas falando também de impostos, como que você está vendo essa questão aí do tarifaço? Eu vejo que é uma situação muito delicada. Nós temos. Por que veio o tarifaço? Culpa o Bolsonaro? Isso não existe. O presidente Lula cultiva uma péssima relação com o Donald Trump desde sua eleição em novembro. Para vocês terem uma ideia, o presidente Lula não se dignou a ligar para o Trump, que é o rito normal entre presidentes, para Sim, parabenizar pela vitória. Ele mandou um ofício para o Departamento de Estado dos Estados Unidos parabenizando. Nem para o Trump foi. Então, quer dizer, e vem fazendo várias críticas desde novembro, ataques um pouco pessoais, né, umas críticas irônicas. E a uhum, gente sabe que o presidente Trump é um presidente muito nacionalista e um presidente que leva as coisas para o lado pessoal. Obviamente que isso não ia dar certo. Então, o tarifaço é a conclusão de uma política pública equivocada do atual governo e vai ser prejudicial. Nós exportamos 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. É o nosso é segundo muita maior parceiro coisa, né. comercial. É, Muita coisa. O Trump isentou da tarifa alguns segmentos, não porque o Brasil negociou. O Brasil foi um dos únicos países que não foi negociar, porque era interesse dos Estados Unidos não encarecer exatamente. esses produtos. É, 43% dos produtos conseguiram ficar fora desse tarifaço, o que é pouco. E quando a gente fala em agronegócio, 18% apenas dos produtos, falando aqui no Mato Grosso, uhum, ficaram fora do tarifaço, que é menos ainda. Então nós sim. temos grandes cadeias produtivas, carne bovina, que o Mato Grosso é um grande produtor, E que já tá já, sendo já está sendo prejudicado aqui, né. prejudicado. Suínos, aves, que tem produção aqui, também não é o maior estado que produz, mas tem, café, enfim, uma série de produtos, e tudo isso impacta no consumidor final, impacta a nossa cadeia de distribuição. É péssimo para o Brasil, fora a nossa imagem perante o mundo inteiro. Né? Eduardo, pra gente finalizar aqui, como é que tá? Você gostou de vir pra feira? Em 2027 vai estar aqui de novo, que a gente já tá eu tenho conversado aqui com vários, né, e muitos já querem reservar o stand desde já para não perder. Excelente feira, superou todas as expectativas, fomos muito bem atendidos pela organização, com fluxo de pessoas grande, qualificado, as pessoas dispostas a fazer negócios. E ontem eu já conversei
com os presidentes das entidades, já reservei nosso estande para Aí, 2027. ó. Certamente estaremos aqui. Foi realmente uma grande uma surpresa, não, porque nós sabemos da competência dos organizadores, mas superou as expectativas e ficamos muito satisfeitos com o resultado. Foi muito bom participar. Eu te agradeço, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast 2025, que também é uma novidade dessa feira, e eu deixo aberto aí para você finalizar com aquilo que você acha importante. Parabéns pela iniciativa do podcast, excelente ouvir o trânsito de pessoas relevantes ontem falando com você, e hoje sei que também tem uma agenda bem carregada. Isso. Parabéns pela feira, parabéns pelo evento. O Brasil precisa dessas iniciativas, as pessoas precisam se reunir para discutir assuntos relevantes, econômicos, políticos, e é uma satisfação participar. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você e é um prazer. Espero em 2027 te ver aqui de novo com a palestra e a gente aqui batendo esse papo. Estaremos aqui. Obrigado.